Antes de haver guerras, antes de haver impérios, antes mesmo de haver cidades, houve um campo. E nesse campo, a humanidade escreveu seu primeiro capítulo de horror. Não foi um acidente. Não foi um inimigo externo. Foi um irmão contra seu irmão. O primeiro assassinato da história não aconteceu por dinheiro, por poder ou por vingança. Aconteceu por causa de um altar. Por causa de uma oferta. Por causa de algo que parecia tão simples quanto adorar a Deus. O que aconteceu naquele campo? E por que o sangue de Abel ainda clama até hoje? Estamos no princípio de tudo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. A morte entrou no mundo, mas ainda é uma novidade terrível. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim, o primogênito. Seu nome significa adquirido ou obtido. Eva disse: adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Ela talvez esperasse que ele fosse o restaurador, a semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente. Abel, o segundo. Seu nome significa sopro, vaidade, brevidade. Como se sua existência fosse um sopro rápido, algo que passa depressa. O nome já profetizava seu destino. Caim era agricultor, plantava e colhia da terra. Abel era pastor de ovelhas. 2 ofícios legítimos, dados por Deus. 2 homens que conheciam a Deus, pois aprendiam com seus pais sobre o Éden e sobre a promessa. Chegou o tempo de oferecer sacrifícios a Deus. Ambos trouxeram ofertas. Mas a Bíblia diz algo intrigante: o Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? A resposta está em um detalhe que muitos ignoram. O escritor aos Hebreus revela: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. O problema não era o conteúdo da oferta, mas a condição do coração. Abel ofereceu o melhor, as primícias, a gordura, o sangue. Ele reconhecia que o perdão só viria através da morte de um substituto. Ele ofereceu com fé, crendo na promessa de um Salvador que viria. Caim ofereceu frutos da terra que ele mesmo cultivou. Não havia derramamento de sangue, não havia reconhecimento de pecado. Era uma oferta baseada em seu próprio esforço, em seu próprio mérito. Ele quis chegar a Deus pelo seu trabalho, não pela fé no sangue prometido. Deus não rejeitou Caim por maldade, mas por amor. Ele estava dizendo: e não é assim que se chega a mim. Você precisa de um substituto, de um cordeiro. Mas Caim não aceitou a correção. Ele se indignou. Agora, vamos às curiosidades mais fascinantes e pouco conhecidas dessa história. A conversa de Deus com Caim. Deus diz: por que te indignaste? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Isso é impressionante! Deus está dando a Caim a chance de se arrepender, de dominar sobre o pecado que quer destruí-lo. Mas Caim ignora. Jaz à porta. O pecado não está dentro de Caim ainda, mas está à porta, esperando para entrar. É a imagem de uma fera agachada, pronta para atacar. Deus avisa e domine sobre ele. Mas Caim abre a porta. O diálogo no campo. A Bíblia não registra o que Caim disse a Abel no campo. Mas o silêncio é ensurdecedor. Provavelmente, Caim fingiu normalidade enquanto planejava o assassinato. A primeira mentira precedeu o primeiro homicídio. O sangue que clama. Deus diz: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel não clama por vingança pessoal, mas por justiça. A terra, que recebeu o sangue inocente, testemunha contra o assassino. A marca de Caim. Muita gente pensa que a marca era um castigo, mas na verdade foi um ato de misericórdia. Deus colocou um sinal para que ninguém matasse Caim.
ele seria um andarilho, mais protegido. Abel é uma figura profunda de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus faz uma comparação poderosa ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue de Abel clamava da terra por justiça. O sangue de Jesus clama do céu por misericórdia. Abel foi morto pela inveja de seu irmão. Jesus foi morto pela inveja dos líderes religiosos. Abel foi pastor de ovelhas. Jesus é o bom pastor. Mas há uma diferença crucial: Abel morreu, e seu sangue clama. Jesus morreu, mas ressuscitou, e seu sangue nos purifica de todo pecado. Abel é o justo sofredor do Antigo Testamento. Jesus é o justo que sofreu para nos tornar justos. Caim representa algo muito mais profundo do que um assassino. Ele representa a religião sem fé, a adoração sem arrependimento, o esforço humano para alcançar Deus sem reconhecer a necessidade de um Salvador. O apóstolo João escreve, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão, justas. A raiz do assassinato foi a inveja religiosa. Caim não suportava que seu irmão fosse aceito e ele não. Preferiu matar o irmão a humilhar-se e oferecer o sacrifício correto. Quantas guerras religiosas, quanta perseguição, quanta intolerância nascem desse mesmo espírito de Caim. Caim é o protótipo do homem que quer chegar a Deus pelos próprios méritos e, ao falhar, culpa os outros. Deus perguntou a Caim, onde está Abel, teu irmão? Caim respondeu com a mentira mais cínica da história, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Mas a verdade é que sim, somos guardadores dos nossos irmãos. Não no sentido de controle, mas no sentido de responsabilidade, de cuidado, de amor. O sangue de Abel clama até hoje, mas não apenas por justiça. Clama também para que não repitamos o mesmo erro. Quantos Abéis estão sendo mortos hoje pela nossa indiferença, pelo nosso egoísmo, pela nossa inveja silenciosa? A história de Caim e Abel termina com Caim saindo da presença do Senhor. Ele construiu cidades, mas carregou para sempre a marca da culpa. Abel, o justo, entrou para a história como o primeiro mártir da fé, cujo testemunho ainda nos fala. E você? Que tipo de oferta tem trazido a Deus? A do seu próprio esforço, achando que merece a salvação? Ou a oferta da fé, reconhecendo que só o sangue do Cordeiro pode te aceitar? E mais, você tem sido Caim ou Abel para os que estão ao seu redor? Tem cuidado do seu irmão ou tem deixado a inveja corroer seu coração? O sangue de Abel ainda clama. Mas o sangue de Jesus fala coisas melhores. Em qual sangue você confia? Comente, inscreva-se e compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.